Olá, bom dia. O EPTV Comunidade de hoje chama a atenção de pais, professores e alunos para o bullying. O que é? Como pode prejudicar os estudantes? No estúdio eu recebo o presidente do Conselho de Educação de Ribeirão Preto, José Marcelino Rezende, e o mestre em Psicologia Social, João Roberto de Araújo. Obrigado pela participação no EPTV Comunidade. Para a gente começar o bate-papo de hoje, o que é o bullying, professor? A Organização Mundial da Saúde define violência e classifica dois grandes tipos de violência. A violência explícita do tiro, da facada, das lesões corporais, e a violência invisível, também chamada de violência psicológica. O desejo de fazer mal para o outro, a intimidação, o desejo que o outro sofra. É a violência moral, que a gente pode também definir assim. A violência moral, mas a colocação mais adequada seria a violência psicológica, né, que não fere, que não tira sangue literalmente. Tem uma frase do Dalai Lama que é muito própria para esse entendimento, quando diz que as palavras não usam armas, mas ferem o coração. Então o bullying está muito dentro desse contexto do desejo que o outro sofra e, por isso, dentro de um processo de intimidação e de ameaças e de pressão, que também pode ter uma consequência física. Professor José Marcelino, tem se tornado comum os casos de bullying aqui nas nossas escolas da região? Eu acho o seguinte, quer dizer, se a gente for ver a história da escola no Brasil, você tem situações dessa. Quer dizer, o que acontece é que a situação mudou muito no sentido do contexto do que se entende por violência. Vamos pensar a escola do passado. Se eu for analisar a escola do passado, era uma escola muito violenta, né? Eu sou do tempo que o professor levantava o aluno puxando a orelha. O professor jogava apagador, só que isso era considerado natural, né? Só para a gente recuperar o contexto. Quer dizer, como nós estamos numa sociedade que está em mudança, e o que acontece hoje? Hoje há uma sobrecarga sobre a escola, né? Por quê? Porque os valores estão em transição, não há um consenso mais sobre os valores, né? Tem escolas que a igreja hoje às vezes aceita natural uma pessoa de chapéu na igreja, e a escola às vezes não acha natural o aluno de boné na escola. Então, quer dizer, hoje as situações que se colocam sobrecarregam muito o papel da escola. A família mudou muito também. Mudou para o bem e também para o mal, é óbvio. E começou a aparecer mais esse tipo de violência psicológica? Também, né? Quer dizer, eu acho que nós temos... Ela aparece de uma forma física exatamente quando a sobrecarga é tão grande de fenômenos, né, que ela extravasa. Aí geralmente é quando a mídia mostra o problema. Mas ele está ali pronto para levantar, se a escola e se a sociedade não adotar políticas adequadas. A gente vai mostrar um caso agora que chamou a atenção da região nesses últimos dias, de um estudante de São Joaquim da Barra que teria sido agredido por outros 5 estudantes porque era gago. Ele precisou ser levado para o hospital com dores no pescoço. Saiu no dia seguinte, como mostra a repórter Ana Paula Araújo. O menino voltou para casa de ambulância acompanhado da mãe. Ela diz que está aliviada por saber que a lesão no pescoço não é grave, mas ainda não se conforma com o que aconteceu. A escola, eles vão pagar, porque eu não vou deixar quieto. Não vou mesmo. O que eu tiver de direito, eu vou querer os meus direitos. Não por mim, pelo meu filho, entendeu? Eles podiam ter evitado, não podia ter acontecido isso. A família conta que desde o início do ano, o menino tinha problemas com os outros alunos e teria sido agredido em sala de aula, no pátio e na saída da escola porque é gago. Não teve uma e nem 2 vezes que eles me chamassem que eu não fosse, sempre eu fui, você tá me entendendo? Até ter uma solução, e infelizmente a solução foi essa aqui. Depois da última briga, ele chegou em casa com dores fortes no pescoço e na coluna. Contou que apanhou de 5 estudantes da sala dele. No hospital em Ribeirão Preto, os médicos fizeram tomografia e ressonância magnética. Descartaram problemas na coluna, mas confirmaram uma lesão em um ligamento do pescoço. A direção de ensino de São Joaquim da Barra foi informada do caso e a polícia também vai investigar a responsabilidade da escola. Segundo a mãe, os médicos orientaram que o menino deve ficar em repouso e usar um colete ortopédico durante o tratamento. Daqui a 15 dias, ele passa por uma nova avaliação no hospital em Ribeirão Preto e, por enquanto, fica afastado da escola.
Bom, e a mãe do menino agredido decidiu que vai transferir o filho por uma outra escola. Agora, como identificar os casos de bullying nas escolas? São os professores que têm que estar preparados para isso? Acho que é toda a comunidade, todos nós temos responsabilidade. Mas eu acho extremamente relevante, o telespectador assiste todos os dias noticiário de violência e percebe que há uma recorrência, uma repetição constante. E percebe também que as ações de polícia e de justiça não estão dando conta de enfrentamento desse problema. Eu acho que uma questão importante para a comunidade é lembrar que as ações de polícia e de justiça, embora legítimas e necessárias, elas não são suficientes. Não adianta só a posição, o que fazer para corrigir, para curar. É preciso estar urgentemente pensando no que fazer para prevenir. Porque 5 anos, 10 anos passam muito rápido. O que é que nós estamos fazendo para educar as crianças? Nós estamos perdendo esse jogo, porque nenhuma criança nasce violenta e ela está sendo educada para ser violenta. O que é que nós estamos fazendo para educar para a paz? Já que a paz é um processo de aprendizagem. Se aprende a ser pacífico, como se aprende matemática, história, geografia. Para aprender inglês, nós matriculamos, nós temos aula. Para ser marceneiro também, mas para ser pacífico nós estamos só pedindo a Deus. O senhor acredita que a intervenção da polícia, num caso desses, é ainda pior? Não é pior de forma nenhuma, é necessária, porém não é suficiente. Se nós pensarmos numa metáfora como da meningite, a criança com meningite tem febre alta. E no médico, o médico para curá-la entra com 2 medicamentos. Um para baixar a febre e outro para combater a bactéria. Se o médico só tratar com remédio para baixar a febre, a criança não se cura. A violência, tanto na comunidade como na escola, é uma doença social, onde polícia e justiça é remédio para baixar a febre. E em algumas comunidades nem a febre está conseguindo baixar. Nós precisamos de outras ações. Vou perguntar ao professor Marcelino, então, que é presidente do Conselho de Escolas aqui em Ribeirão Preto. O poder público está preparado para isso, professor? Ele tem que estar. Para baixar a febre, né? Como isso, o doutor eu acho que o que é importante, assim, até para demarcar, porque às vezes passa-se uma ideia assim, de que a escola é o lugar mais violento do mundo, e aí as pessoas passam a ter medo. Quer dizer, as estatísticas gerais mostram que as escolas não são, em princípio, um local violento. Quer dizer, os pais devem sim colocar seus filhos na escola. O que acontece é que a escola, por ser um local de formação, é inaceitável que ocorra um caso de bullying ou de violência. Então, acho que esse é o ponto central. O segundo, aproveitando um pouco a fala do professor, quer dizer, a polícia ela é importante, mas não dentro da escola. Quer dizer, os estudos mostram o seguinte: a partir do momento que uma escola, para enfrentar problemas que envolvem violência física ou simbólica ou depredação, ela chama a polícia, significa que ela já está derrotada na sua função educacional. Então, quer dizer, é fundamental do ponto de vista da política pública entender que a escola não é local de polícia, a escola não é local de grade, a escola não é local de muros altos, né? A escola é um local de convivência. A tarefa está difícil? Tá, porque no passado, quando esses problemas surgiam, geralmente qual era a solução? A solução era simples, você expulsava o aluno. Só que aí o que acontecia? O dano era muito maior, porque aí depois esse aluno ou voltava na escola numa situação de ex-aluno, às vezes para depredar, às vezes para agredir, né? Então, quer dizer, a nossa escola do passado, que em muitos aspectos ela era positiva, porque ela dava bons salários para os professores, ela tinha condições adequadas de funcionamento. Tinha os lados negativos também? Isso, era uma escola que selecionava demais. Então, hoje a nossa escola é inclusiva e tem que ser. Agora, é óbvio que a tarefa aumenta, e para isso a escola precisa de um apoio, porque o que é muito comum, às vezes, é a escola voltar com o sonho do passado. Então, com aquela escola excludente, com aquela escola onde poucos entravam e menos ainda saíam no final. Agora, é óbvio que essa escola, que hoje tem tarefas que não tinha no passado, ela precisa de um apoio. E aí, voltando à sua questão inicial, esse apoio ainda é muito carente, porque não é só um apoio de pessoal, é um apoio de políticas adequadas, de gestão, quer dizer, aí depois nós voltamos ao tema, mas é um conjunto de medidas que permitem equacionar e são medidas de curto, médio e longo prazo. Quer dizer, não existem respostas simples para a questão do bullying e da violência.
Nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco discutir como recuperar as crianças que já passaram por uma situação de bullying. É um instante só, fique aí. O EPTV Comunidade deste sábado está de volta e debate o bullying nas escolas. Nós recebemos durante essa semana alguns comentários sobre a violência dentro das escolas, a violência moral. A Márcia Cristina Geraldo Nascimento, do Jardim Porto Seguro, em Sertãozinho, diz que, na opinião dela, o que falta a muitas famílias é a presença de Deus nos lares. E, em segundo lugar, os pais precisam se lembrar que mandam seus filhos para a escola para ter uma formação e não educação como um todo, porque a base da educação começa em casa e não na escola. Pais, prestem atenção em seus filhos. Esse é o recado da nossa telespectadora. Agora, de onde nasce a violência? Nilo, os pais, quando envolvidos com seus filhos, nem todos os pais estão envolvidos com a educação dos filhos, mas quando estão, ainda predomina o envolvimento com os conteúdos lógicos, matemáticos e linguísticos. Pergunta tabuada, se a letrinha está bem feita, as capitais, os temas de memória. São poucas as famílias que conversam com seus filhos sobre emoções. São poucos os pais que chamam os filhos para conversar sobre raiva, sobre ciúme, sobre ansiedade. E quando nós vamos para a escola e olhamos a matriz curricular, nós verificamos que não há carga horária nenhuma destinada à educação para as emoções. Educar para a paz é sinônimo de educar para as emoções. Existem professores de boa vontade, diretores, secretários de educação, mas não está sistematizada na educação a educação para as emoções, a educação para a convivência. De forma que, se nós entendemos que viver em paz é importante, é tão importante quanto matemática, história e geografia. Ser feliz, que é a educação para as emoções, é tão importante quanto ser um empresário rico, ou uma pessoa famosa, ou uma pessoa que tenha sucesso socioprofissional. É preciso dar para os conteúdos da educação para as emoções o mesmo valor que nós damos para os conteúdos que nós apresentamos na matemática, na geografia e na história. Não é necessariamente incluir esses conteúdos como uma disciplina formal, mas como um projeto e sistematizá-lo, para que uma criança, por exemplo, no infantil ou no fundamental, no ensino básico como um todo, tenha, por exemplo, no fundamental, 9 anos regulares de orientação para se transformar num ser que conheça os fundamentos da paz. A paz tem fundamentos, como se aprende qualquer outra coisa, os fundamentos da tolerância, da compaixão, da amorosidade. As crianças estão aprendendo a ser violentas e não estão orientadas nem na família, nem na escola para aprender os fundamentos da paz. Vou direcionar o Marcelino para saber justamente sobre isso. A nossa educação hoje está preparada para transmitir essa cultura de paz, professor? É difícil, né? Por quê? Porque onde você olha no mundo, né, a violência está presente, é um país ocupando o outro, né? Hoje nós temos um presidente de um país praticamente asilado na embaixada brasileira. Então, quer dizer, é uma situação difícil. E aí eu pego a fala da telespectadora, que vocês entrevistaram, que eu acho interessante, porque ela reflete um sentimento, que eu acho que é um sentimento legítimo, mas que ele acaba levando, às vezes, uma confusão. Ela diz o seguinte: hoje cobra-se da escola tarefas que são da família. Quando a gente olha para o passado, na escola do passado, nós vamos ver que essas coisas já estavam presentes. A escola sempre se preocupou com a questão dos valores. É que antes os valores eram mais consensuais. Agora não são mais. Hoje se perdeu o valor? Não, eu acho que, como eu disse, é um processo de perdas e ganhos. Os valores hoje, eles dependem de uma negociação. Eles não são tão consensuais. Então, na verdade, primeiro, é tarefa da escola, sim. Até porque mudou a família, né? Quer dizer, a dona de casa que hoje pede uma maior participação dos pais, muitas vezes também ela trabalha. Quer dizer, hoje a mulher trabalha. Isso foi uma conquista, a mulher poder trabalhar. Só que é óbvio que aí ela já não vai poder mais ficar em casa o dia todo. Então isso vai refletir na escola. Então esse é um dado para a escola. Não adianta a escola buscar explicações
para aquilo que ela não consegue fazer. Ela tem novas tarefas hoje. Então, acho que a questão que se coloca é o seguinte: como ela pode dar conta das novas tarefas? Então, a cultura da paz que o professor colocou, quer dizer, ela tem que estar presente na aula de português, né? Tem um professor da USP já falecido que ele diz o seguinte: um professor de português, um professor de física, antes de ser um professor de português, um professor de física, ele é um professor. Então ali ele pode ser o exemplo, ele pode inclusive ser um exemplo de uma forma diferente de resolução de conflitos. Vamos imaginar uma família que mora numa casa onde o pai está acostumado a bater. Se ele aprende na escola uma forma diferente de resolver o conflito que não passe pela violência, ele vai ver a possibilidade de soluções distintas, né? É muito comum assim, às vezes você vai no banheiro, eu sempre falo quando meus alunos vão fazer estágio, visite os banheiros das escolas, porque eu acho que é um bom indicador da qualidade da escola. Isso. E aí nós vemos às vezes banheiros sujos, detonados, aí você fala, não, mas são os alunos que detonam. Mais um motivo para limpar esses banheiros, para que eles aprendam como é bom utilizar um banheiro limpo, até para que eles lutem para uma sociedade mais justa, né? Porque às vezes o banheiro da casa dele é sujo porque não tem água, né? Então, quer dizer, eu acho que a escola não pode cair na armadilha de dizer que a responsabilidade é da família, né? Hoje é uma tarefa da escola. O que a escola precisa é se aproximar da família. E isso tem acontecido ou é difícil ainda? Eu gostaria de fazer um comentário que é muito óbvio. Para chegar aos alunos, precisa passar pelos educadores. O grande desafio da educação para a paz é sensibilizar e capacitar os educadores. E aí eu acho que vai cair na pergunta que eu tinha feito para o professor Marcelino. Se há essa preparação, se o Conselho Municipal, por exemplo, se tem essa preparação para os professores, se eles têm em mente, não querendo crucificar professor, nada disso, mas se os educadores têm em mente que é preciso transmitir essa cultura, hoje eles têm isso? Eu acho Ou é que difícil, né? O que eu sinto do ponto de vista dos educadores hoje é o seguinte, particularmente dos professores, eles se sentem hoje como responsabilizados por tudo. Isso... Está sobrecarregado. Isso, e é verdade, né? Então, o que acontece? Nós precisamos mudar um pouco as relações objetivas da escola. Quer dizer, uma coisa é tentar administrar e criar uma cultura da paz numa sala com 20 alunos, numa sala com 40 de periferia, a coisa é muito mais difícil. Uma coisa é trabalhar numa escola que tenha em torno de 400 alunos. Outra coisa é trabalhar numa escola que tenha 2.000 alunos. Então, quer dizer, o professor, ele não pode ser a bola da vez. Outra coisa também, quer dizer, o professor, ele não pode ser alguém que só vai lá para dar aula. Ele precisa ter uma parte da sua jornada remunerada para se preparar, né? Para visitar, teve um projeto muito interessante aqui no estado de São Paulo, onde os professores, numa jornada de trabalho, quer dizer, eles eram remunerados para isso, eles visitavam a casa dos pais dos alunos, numa cidade perto de São Paulo. Teve um impacto extremamente positivo, quer dizer, mudou a relação, né? Por quê? Porque ele passou a ver concretamente quem é aquele aluno, né? Como é a família dele. Isso gerou uma relação, porque muitas vezes, a hora que você assiste uma sala de aula, parece que você está vendo uma situação de conflito. O professor vê o aluno como adversário e vice-versa, e o caminho não é esse. Tá certo, nós vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o EPTV Comunidade. Estamos de volta com o EPTV Comunidade deste sábado, hoje falando sobre bullying e também sobre a violência psicológica praticada nas escolas. No último bloco, né, nós falamos mais de ações do que propriamente a violência. É importante se promover mesmo a cultura de paz e esquecer um pouco da violência? De forma especial junto aos educadores. Os educadores da rede pública estadual, da rede pública municipal, inclusive da rede particular, pela complexidade do problema que o professor Marcelino colocou tão bem, essa complexidade, essa necessidade de negociação, os tempos mudaram, o professor se apresenta com um alto nível de estresse. Ele se apresenta sobrecarregado. É preciso não chamar o professor para dar mais uma tarefa para ele. É preciso chamar o professor e cuidar do estresse que o professor tem. É preciso investir para que o professor se olhe, tenha tempo para uma pausa, que eu costumo lembrar, para tirar os seus carrapichos, as suas dificuldades. Não é, quando eu digo cultura de paz na escola, não é uma premissa de forçar o professor a mais uma tarefa,
mas é de chamar o professor primeiro para refletir sobre as emoções que ele tem, para ele aprender melhor a trabalhar com as suas próprias emoções. A educação é feita com quase 100% de mulheres. E a mulher, com esse avanço maravilhoso, sem dúvida, do trabalho, da saída, mas isso tudo representou um preço muito alto. Ela tem jornada dupla, tripla. Então o nível de estresse de um professor está altíssimo hoje. Que propostas que nós poderíamos ter, apresentar, para tentar mudar esse contexto hoje, professor? Então, porque aí o meu lado de universidade, quer dizer, o que a gente busca entender é o seguinte: como em regiões às vezes similares você tem escolas que conseguem, né, enfrentar bem a questão, criar um ambiente saudável de convivência, e outras não. O que as pesquisas parecem indicar? Primeiro, é preciso ter uma equipe estável. Quer dizer, uma grande rotatividade de equipe. Uma escola é um time de futebol. Isso independente de ser escola particular ou escola pública. Exatamente. Né, no caso, o tipo de problema que surge muitas vezes é diferente, mas as questões centrais não mudam, né, que é a questão do respeito. Né, é claro que as condições objetivas às vezes mudam. Outra questão chave, o papel do diretor. Quer dizer, é muito comum às vezes que os eventos ocorram, às vezes na ausência do diretor na escola, ou porque houve falta de professores, aí não havia quem ficar com aqueles alunos. Então, quer dizer, outra questão chave, como eu já disse, quer dizer, a escola ela não pode ser muito grande. Né? Uma coisa que ocorreu no estado de São Paulo e que gerou muitos problemas é que as escolas estaduais foram divididas em séries iniciais e séries finais. Quer dizer, não existe mais aquela escola de 9, de 8 anos, né? Agora será de 9. Então o que acontece? Aquelas escolas que ficaram com chamadas séries finais, quer dizer, a partir da 5ª série, da antiga 5ª série, elas se veem com muitos adolescentes. Então, em geral, quando ocorrem problemas, são nessas escolas. Porque é um aluno que vem de outra escola, ele conhece pouco a nova escola para a qual ele está indo, a escola não o conhece. Então, quer dizer, nós precisamos garantir uma permanência mais longa do aluno na mesma escola. Né? Pela experiência do senhor, no caminho que nós estamos hoje, que a nossa educação está trilhando hoje, quanto tempo isso deve demorar ainda? Eu acho que são políticas de longo prazo. Agora, o caminho já está sinalizado. Né? Quer dizer, ele envolve isso, ele envolve reduzir o número de alunos por turma, ele envolve reduzir a rotatividade da equipe escolar, principalmente nas escolas de periferia, né, que são as escolas mais prejudicadas, porque são as escolas que precisariam de um atendimento. Eu preciso dar mais para quem tem menos. Né? Quer dizer, essa tem que ser a lógica da política pública. Então, e essas escolas sempre têm menos ainda. Então, quer dizer, eu preciso ter essas escolas como locais agradáveis. Se não tem bairro, se não tem uma praça pública boa, que a escola seja essa praça pública boa. Né? Se eu não tenho cinema no bairro, no Brasil acabaram as salas de cinema, então que a escola seja isso. Aí você fala, mas você está cobrando muito da escola. É uma cobrança da escola, não é da equipe da escola. É uma cobrança necessária. Do poder público. Quer dizer, nós estamos cobrando aqui, não é o professor individualmente, não é o diretor individualmente, embora todos tenham responsabilidade como os pais. Mas nós cobramos o secretário de educação estadual, o secretário municipal, porque são eles que são os responsáveis, né, pelas diretrizes e principalmente pelo financiamento, porque isso envolve custo. Professor Araújo tem um trabalho de cultura de paz em vários estados aqui no Brasil. Tem dado resultado, professor? Sem dúvida, as nossas avaliações mostram um bem-estar significativo do educador, que consegue mecanismos, posturas, atitudes e ações inovadoras. Está havendo uma melhoria sensível na convivência, na disciplina, e está havendo nas nossas avaliações formais uma receptividade muito grande. Nós temos testemunhos de mães e de pais nas reuniões que falam o que está acontecendo com meu filho a partir dessa abordagem. Quando a gente discute em casa, briga, e ele chega e diz assim, respira, calma. Crianças de 7 anos já falando em casa e trazendo estas respostas. Já representa uma mudança. Já representa uma mudança, mas disse bem o professor Marcelino, as ações, elas vão trazer resultados de curto, de médio e de longo prazo. É o que a gente espera, praga, que a educação espera. Desculpe, né, a expressão forte, mas uma praga na nossa cultura é o imediatismo.
as pessoas querem resolver um problema desta dimensão e dessa complexidade perguntando, mas o ano que vem não vai haver mais violência? Isso é uma construção antiga. Isso demora. E nós vamos ter ações que vão dar respostas a curto, médio e longo prazo. Tá certo. Professor Araújo, eu agradeço a sua participação Muito no EPTV obrigado, Comunidade. foi uma Professor alegria. Marcelino, obrigado por essas explicações. O EPTV Comunidade termina aqui. Obrigado também pela sua companhia. Tenha um ótimo sábado e aproveite o domingo. Até a próxima.